Eu quero chamar aqui a Carol da Nove, né, para gerar desconforto? Não entendi. com uma visão antagônica, talvez, ou uma complementar, vamos ver o que é, e vai convidar nossa outra, né, participante aqui. Convidada. Obrigada, Rô. Você sabe que a gente tem um desejo secreto, ou não tão secreto, de pensar algumas pessoas para estar no line-up, que às vezes a gente não tem oportunidade de ouvir em outros lugares, né? Então, às vezes, é só nesse espaço que as pessoas vão conhecer algumas vozes. E aí esse painel foi muito nesse lugar, assim. A gente trouxe aqui uma convidada, que é uma pessoa queridíssima, que vocês precisam ouvir. A gente achou que vocês precisavam ouvir. Nossa, vai ter, que bom, obrigada. Ela é colunista da UOL, de bem-estar, ela é uma pesquisadora sobre o tempo, ela é professora, educadora, há muitos anos. Mãe do Chico, que está fazendo 10 anos hoje, ela correu, né, da aula e do aniversário dele para estar aqui com a gente hoje. E eu acho que o que eu mais gosto de apresentar ela é que quando eu a conheci, há uns, sei lá, quase 8 ou 10 anos atrás, eu falei para ela, assim, prazer, eu sou a Carol. Aí ela disse para mim, não, os prazeres são todos meus. Michele Prazeres, bem-vinda. Oi, gente. Oi, gente. Eu costumo antecipar essa piada, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu já falo, não, os prazeres são todos meus, enfim. Mas é nome mesmo de família, não é nome de guerra, não. Eu nasci prazeres mesmo. Tudo bom, gente? Bom dia. Bom, Mi, a gente está muito feliz de estar com você aqui. E eu acho que a gente quer muito te ouvir sua perspectiva sobre... Bom, você tem uma super pesquisa sobre tempo, aceleração social do tempo. E a gente está num mundo totalmente acelerado e, ao mesmo tempo, precisando de pausa, né? Precisando desses momentos de respiro. Ontem mesmo a gente teve uma experiência aqui de como descansar o indescansável, que é isso, a gente precisa de respiro. Então, queria que você contasse um pouquinho, nesse momento que a gente está vivendo, se o mundo acelerou, a gente está aprendendo ou a gente está mais perdendo coisas? Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal, por estar aqui hoje para falar com vocês. Estou super feliz. Realmente, eu digo que eu vivo o quê? Sentada na contradição, porque tem um projeto chamado Desacelera, mas eu vivo na mesma cidade que vocês, né, gente? Então, a gente faz o quê em São Paulo? Corre. Então, o que eu vou trazer aqui tem a ver com uma perspectiva tanto da minha própria biografia. Então, eu criei o Instituto Desacelera porque eu vivo, né, isso na minha vida. Carol falou, o Chico está fazendo aniversário hoje, mas o Desacelera nasceu, a sementinha do Desacelera está na chegada de Miguel, que é o meu mais velho, que tem 15. E quando a maternidade chegou na minha vida, eu percebi que a conta tempo, trabalho, dinheiro não fechava, né? Enfim, vivo em São Paulo, mãe solo de 2, não sou herdeira, né? Sou o quê? Professora, né? Pesquisadora. Então, esse projeto é muito biográfico. Então, vou falar dessa perspectiva da pesquisa, né? Do meu doutorado, enfim, nunca paro de estudar, né, Carol? Pós-doc, não sei o quê. Mas também do ponto de vista prático, dessa minha prática como uma pessoa que está em São Paulo tentando criar uma vida mais desacelerada logo aqui. Porque, né, eu não sou daqui, cheguei aqui, as pessoas o quê? Sai, libera a esquerda para eu passar. Enfim, trabalho na Paulista, então as pessoas me atropelam, né, na rua. Eu estranhei muito essa experiência há 26 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Continuo estranhando até hoje. E fui criei um guia para as pessoas desacelerarem na cidade. E aí, nesse guia, eu apontava lugares, né, que fazem parte do movimento Slow por aqui. E, com o tempo, eu fui entendendo que não era suficiente indicar num guia lugares para as pessoas desacelerarem, porque as pessoas falavam, tá bom, gata, passa amanhã, porque quem pode desacelerar em São Paulo? E eu falei, poxa, tem aqui uma dimensão cultural que eu preciso situar esse problema nesse lugar, né? Então, quando a gente importa a noção de tempo, de bem-estar, de cuidado, né, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, a gente também, de alguma forma, importa essa ideia de que, para a gente se cuidar, basta a gente se organizar. E aí todo mundo vai dizer, passa, né, senta lá, Cláudia, como diz o meme. Então, assim, eu comecei a pesquisar, aí sim, na minha pesquisa de pós-doutoramento, que dimensão cultural era essa? O que é a cultura da velocidade? E aí, te respondendo, porque eu sou péssima de responder, eu enrolo pra caramba, tu me avisa se eu enrolar. E aí, eu comecei a pesquisar essa dimensão cultural, que, na verdade, se eu perguntar aqui, levanta a mãozinha, quem está cansado?
cansada hoje? Quem está esgotado hoje? Sexta-feira, né, gente? Só o pozinho da rabiola. Quem dormiu as 8 horas que a OMS recomenda que a gente durma toda noite? 2 pessoas, sei lá. Então, quando a gente transfere isso para o coletivo, a gente percebe que esse cansaço, esse exaurimento, esse esgotamento, não é meu, nem teu, nem da gente aqui, é de todo mundo. A gente fala, não, pera, tem alguma coisa errada se a gente está vivendo essa vida mais acelerada coletivamente. Então, é uma questão que não é minha nem tua, é de todo mundo. E aí eu comecei a pesquisar, né, o que o Hartmut Rosa chama de aceleração social do tempo. Não é individual, portanto, social. E não é uma percepção. Não sou eu que estou agitada hoje. Não é que a gente que está ansiosa porque a gente ia fazer esse painel. Não é Carol que está estressada porque... Não, estamos todos vivendo numa era de aceleração, que é técnica, porque tem a ver com as tecnologias e como elas aceleram a nossa experiência. Ela é social, porque as transformações sociais que levavam séculos para acontecer estão acontecendo em menos tempo, né? E ela é do ritmo de vida, porque a gente está fazendo mais coisas numa mesma unidade de tempo. Então, hoje, em um dia, um ser humano que vive numa metrópole como São Paulo faz muito mais coisas do que um ser humano fazia em um dia numa metrópole como São Paulo há alguns anos atrás. E tudo isso faz a gente chamar isso de aceleração social do tempo, que é basicamente a ideia de que a gente realiza as mesmas coisas em menos, o Hartmut Rosa diz, unidades de tempo. E aí, um outro filósofo que eu estudo na minha pesquisa, que é o Byung-Chul Han, que escreveu um livro muito célebre chamado Sociedade do Cansaço, vai tratar isso do ponto de vista do trabalho, que é importante para a gente que está aqui nesse fórum, onde está todo mundo pensando como essa aceleração tem aterrissado nas nossas organizações, nas nossas empresas. Ele vai dizer, não é só que a gente está trabalhando o tempo todo, 24/7, como um outro pesquisador estadunidense, Jonathan Crary, fala, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também é o fato de que a gente está performando em todos os setores da nossa vida. Mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente está desempenhando. Porque a gente não come o morango do amor se a gente não postar o morango do amor. Então, a gente está o tempo todo atrás de likes, de comentários, de não sei o quê. E isso mexe absolutamente com a nossa percepção da realidade. A gente percebe no dia que a gente usa mais o WhatsApp, por exemplo, no dia que a gente tem que ficar atento a uma coisa mais urgente, no final do dia a gente está, meu Deus, hoje eu preciso dar uma respirada, porque esse negócio me acelera. Então, a sociedade do cansaço tem a ver com a compreensão justamente de que não é uma indivídua cansada, 2 indivíduas cansadas. A gente está vivendo a era do cansaço. Por conta das tecnologias também, elas não são as únicas vilãs, mas elas invadem, por exemplo, o mundo do trabalho, borram algumas bordas e a gente fica meio sem saber o que desse cansaço é do indivíduo, o que é das relações e o que é da organização e, portanto, é responsabilidade minha cuidar, né? Minha como RH, como pessoa que cuida de pessoas dentro da empresa, né? Então, acho que a primeira compreensão é a gente está aprendendo a ser máquina e a gente está desaprendendo a ser gente nesse mundo que fica dizendo para a gente que a gente tem que correr, mas espera, para chegar aonde? Não, tu está atrasado. Atrasado para o quê? Eu nem sei para onde eu estou indo. Né? Exatamente. Às vezes a gente está mais ágil e mais reativo tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que tem um ponto também, né, que a gente fala conceitualmente, às vezes, né, tanto do Byung-Chul Han, do Hartmut Rosa, aceleração social do tempo, vocês estão ouvindo alguns conceitos aqui, mas como que a gente traduz isso para a prática, né? Acho que você, Mi, você tem um Instituto Desacelera, né, há muitos anos já. Quantos anos já existe? Desde o Desacelera São Paulo, né, que nasceu junto com o Chico. Sim, sim. E o Instituto Desacelera tem 3. Bom, e tem o Dia Sem Pressa, né, que foi uma proposta que ela faz chamando a comunidade, né, várias pessoas atuam juntas, né, tive a oportunidade de participar, que é um dia para São Paulo desacelerar, com várias iniciativas nessa cidade caótica para a gente recuperar o nosso tempo. E aí eu trago essa inspiração para a gente ir para um próximo tema que a gente tem, que é qual que é a responsabilidade nossa e qual que é a responsabilidade da estrutura para criar oportunidades para a gente desacelerar, ou, enfim, para a gente recuperar a nossa relação com esse tempo, né? A gente, aqui na aprendizagem, a gente fala muito e defende muito a autodireção, nesse sentido de a gente precisa
intencionalmente querer aprender coisas, né? Enfim, buscar esse aprendizado por várias fontes tem várias fontes de aprendizagem, isso é ótimo. Mas de alguma forma, às vezes a gente pode ficar preso, né, numa lógica de, então eu que tenho que buscar, mas eu não tenho tempo, né? Tem as metas, tudo isso acontecendo. Então, como que você pensa isso? Enfim, o que é do indivíduo, o que é da estrutura da organização? Uma das coisas que a sociedade do cansaço faz com a gente é fazer a gente acreditar que a gente é empreendedor de nós mesmos, né? Eu tenho que ir atrás do meu suposto concepção de sucesso, eu tenho que ir atrás de me formar, de fazer as microcertificações, as formações. Uma das coisas que essa sociedade faz com a gente é responsabilizar só a gente pelo nosso próprio bem-estar, pelo nosso próprio desempenho, pelo nosso próprio... E um dos esforços que eu faço em minha pesquisa, e a partir disso até nasceu um conceito de cronomeritocracia, que é a ideia de meritocracia relacionada ao tempo, tipo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Bom, fácil dizer isso, sendo que você mora 5 minutos a pé do trabalho, né? Euzinha pego 2 horas de transporte público, cuido de 3 pessoas antes de sair, faço uma marmita para outra quando eu chego em casa, enfim, normalmente isso atravessa bem mais as mulheres. Tá aí o Dia das Mães para a gente revelar algumas coisas, né, gente? Então, esse mundo faz a gente acreditar que é responsabilidade nossa, inclusive o nosso próprio desacelerar. Né? Então, bota lá em mais um checklist na sua agenda. Acorda 5 minutos mais cedo para meditar. Eu tenho uma raiva, gente, eu quero matar. Eu quero matar quando eu digo que eu estou cansada, que alguém me prescreve, do tipo, você tinha que descansar. Eu falo, vai lá pagar meu boleto que eu descanso. Oxi! Não é? E aí, o que é a aceleração, então? Porque aí, como eu sou uma pessoa pernambucana, desse jeito, afetada, toda cheia, né? Aí a pessoa fala, ela vem a pessoa dizer o quê? Que eu tenho que deitar na rede, ser preguiçoso, né? Enfim, a gente vive num país que até pouco tempo atrás, 2021, saiu, né? Assim, deixou de estar em vigor a lei da vadiagem. As pessoas eram o quê? Presas por estarem o quê? Vadiando. Porque não fazer nada é sinônimo de você ser preguiçoso. A gente tem essa herança. Então, quando eu vou falar sobre desaceleração, eu tenho que derrubar esse mito de que a gente está pregando uma lentidão. Não é sobre isso. No mundo que corre, todo mundo correndo. Quem vai ser a pessoa inovadora? Desculpa, mas eu acho que vai ser quem vai um pouco mais devagar e fala, não, pera, será que eu tenho que ir mesmo com esse bonde? Ou eu tenho outro caminho por ali? Ou eu posso ir um pouco mais devagar? Ou eu posso olhar o que faz sentido para mim, para minhas pessoas, para o meu contexto, para a minha empresa, para a minha organização? Então, quando a gente vive, aí eu vou usar essa, de novo, expressão onde eu cheguei na minha pesquisa, né? No ininterrupto, que é o tempo do não parar. No anestésico, que é o tempo do não sentir. E no automático, que é o tempo do não pensar, o desacelerar é justamente a gente recobrar a nossa humanidade. Isso tem a ver com a ideia de experiência que eles estavam contando aqui agora. Na experiência, ela acorda a humanidade da gente. Ela tira a gente do automático. Para a gente dizer, opa, pera, onde eu estou, para onde eu vou, que sentido faz, né? E aí, nesse sentido, a desaceleração, ela é justamente a gente pensar quando a velocidade faz sentido, e às vezes ela faz. Né? Então, quando a gente precisou desenvolver vacinas para a Covid, corra, meu filho, amanhã. Agora, no dia a dia, quantas vezes a gente responde a mensagem, nem se lembra do que respondeu, porque respondeu no automático. Tem vezes que a velocidade não faz sentido e a gente corre porque a gente está no automático, anestésico, ininterrupto, que é onde esse mundo joga a gente todo dia. Sair dessa marcha é se humanizar. Né? E só sendo humano, a gente consegue o quê? Dentro do tal do paradoxo, escolher um caminho pertinente, com sentido, com relevância, com o que faz sentido para a gente, para as pessoas e para o contexto que a gente está. Né? Sim. E tem muita gente lá no chat também contribuindo e querendo conversar, né, trazer. Então, vou trazer alguma das vozes que estão lá. Estou vendo aqui o Marcos falando, a Laura também. Então, obrigado por vocês estarem compartilhando aqui os pensamentos de vocês e as perguntas. Acho que a Laura traz um ponto do cuidado, né, que a gente estava falando até lá atrás, né, e que o cuidado é uma tecnologia também, né, se a gente está totalmente sobrecarregado, as mulheres ainda mais no mundo atual, né. Como que você vê esse tema e quais são as soluções coletivas e corporativas, principalmente, né? Porque eu acho que nos espaços fora das organizações a gente acaba achando, por exemplo, o Dia Sem Pressa é um deles, mas... Total. Eu escrevi um texto na minha coluna duas semanas atrás, não, semana passada. Era assim, autocuidado não é skincare. Gente, foi tanto hater. Adoro. E engraçado que os haters eram tudo macho, aí as fêmeas tudo gostaram do texto. Foi curioso isso. Porque eu acho que todo o trabalho que eu faço de situar esse tema é de dizer assim,
a gente não pode responsabilizar os indivíduos pelo próprio cuidado num contexto de desigualdade que replica marcadores históricos de desigualdade. Então, o nosso papel como organização, e a NR1 está aí para ajudar a gente como uma oportunidade, né, da gente não invernizar o cuidado. Eu falo que não é performance de cuidado, é cuidado de verdade. Ouvir os nossos colaboradores, entender o que para eles é cuidado, o que é bem-estar. O que desse bem-estar é teu, portanto, diz respeito, por exemplo, a como você maneja as tecnologias, a como você faz pausas, né, administra ou gerencia ali, aloca o seu tempo, se organiza no tempo. O que é dessa pessoa, o que é das relações, então, nossos combinados de prazo, como que a gente conversa sobre o tempo nessa organização, como que a gente combina estratégias de cuidar das pessoas nessa organização. E não é só ofertar, porque às vezes a oferta ela é um passo, mas se a gente não considera a forma como as pessoas vão acessar essa oferta gera ainda mais angústias. Está cheio de empresas, enfim, eu apoio empresas e organizações a implementar a NR1. E está cheio de gente me dizendo, pô, eu ofereço terapia, mas ninguém vai. Eu falo, quando você oferece a terapia? Essa pessoa que leva 4 horas para chegar no trabalho, ela tem a mesma condição de acessar essa terapia do que uma outra pessoa que vai de helicóptero ou a pé? Não tem. Então, se você não considera isso, de alguma forma, você está responsabilizando aquela pessoa por acessar, inclusive, aquele benefício. Então, a gente precisa, e é muito complexo quando a gente lida com pessoas, partir de um lugar de escuta genuíno. Senão, óbvio que a gente vai atender a NR1. Não é difícil escrever um documento bonito de riscos e de cuidado. Mas a gente quer performar cuidado ou a gente quer cuidar de verdade das pessoas porque a gente está vendo as pessoas adoecerem na nossa frente. Em todo lugar que eu vou, eu pergunto, gente, o que está faltando acontecer? Para a gente dizer, pera, tem alguma coisa errada aqui, bora conversar. E aí, essa coisa do sentido, ela não vira uma coisa de um sentido fabricado. Vira um sentido real. Aquela pessoa percebe que você está, de fato, olhando para ela, construindo políticas de dentro para fora, né? E não para botar um selo, né? Desculpa os selos, mas assim, tem selos, tem lugares que são Great Place to Work e são os piores lugares para se trabalhar no depoimento dos seus colaboradores. Não é disso que a gente está falando, né? E para fazer isso, a gente tem que voltar para as pessoas, né? Ai, mas a Michelle é contra a tecnologia, é contra... Não sou, não é verdade. E essa perspectiva é uma perspectiva muito antiga. Dizer que quem está ponderando, por exemplo, o uso da IA, não sei para que a gente vai usar. Como a gente vai usar? Quais os nossos combinados? Quais as nossas metas? Qual a nossa direção? Porque também o Han fala que a gente vive numa sociedade hiperativa que é, na verdade, hiperpassiva. Se a gente não tem nitidez de movimento, a gente vai ficar achando que está em movimento e a gente vai estar só gastando energia parado no mesmo lugar. É isso. Acho que a gente tem que usar, né, esse lugar, né, tanto da tecnologia ou do humano. A gente está aqui entre paradoxos, mas olhar mais para como a gente pode integrar essas polaridades e não ocupar, eu voto nesse lado aqui da tecnologia, eu vou para a IA ou não vou, né? Michelle, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Cronos é muito perverso. Queria muito poder continuar essa conversa com você. Obrigada demais. Até a próxima, então. Vou chamar o Conrado para a próxima.